No vídeo de hoje, continuaremos falando sobre as demais regras de adiamento. Embora existam apenas adiamentos para o mês de Tisri, eles acabam por ter implicações não só para a determinação das solenidades de outono, como também para as solenidades da primavera. Shalom, sejam todos muito bem-vindos ao canal Caminho de Yahweh. Esta série visa ajudar os irmãos a esclarecer um tema extremamente controverso, o calendário à luz das Sagradas Escrituras. Este foi o tema que mais rendeu disputas entre as seitas judaicas do período do Segundo Templo, e que até hoje tem mergulhado muitos em angústia e decepção. Afinal de contas, deter o controle sobre o calendário significa exercer o domínio sobre toda a vida religiosa do povo, incluindo a correta observação das solenidades bíblicas, que são os tempos determinados por Yahweh e marcam o seu agir neste universo. Tendo isso em mente, é importantíssimo a correta observação do calendário estabelecido por ele, pois além de nos educar a olhar para Jerusalém, nos condicionará a estarmos mais atentos aos seus tempos designados. Em outras palavras, é como se ele nos dissesse: observem Jerusalém, pois é de lá que comunico o meu tempo de agir. Primeira regra de adiamento. Uma vez determinado o primeiro de Tisri, as fórmulas matemáticas estabelecidas pelos rabinos verificam em qual dia da semana ele vai cair, para saber se devem ou não aplicar a primeira regra de adiamento, como nos informa o Jewish Almanac. Tisri, o primeiro dia nunca cai em um domingo, quarta-feira ou sexta-feira. E de acordo com essa regra, se o primeiro dia de Tisri cair em um domingo, quarta-feira ou sexta-feira, esse dia é adiado para o dia seguinte. A consequência lógica dessa determinação é que todas as solenidades de outono, ou seja, Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot, serão adiadas em um dia. Se o primeiro de Tisri cair no domingo, a justificativa que é apresentada para haver esse adiamento diz respeito ao sétimo dia de Sukkot não cair em um Shabat. Nesse dia, ocorre a cerimônia de Rosh Hashanah Rabbah, que consiste em bater com ramos de salgueiro contra o chão. Segundo o entendimento rabínico, esse ato é considerado um trabalho e, portanto, não pode ocorrer em um Shabat. Quanto ao primeiro de Tisri cair na quarta-feira, a justificativa que é apresentada para haver esse adiamento diz respeito ao Yom Kippur não cair em uma sexta-feira, o que geraria 2 Shabbatot consecutivos, e isso é inconveniente segundo a tradição rabínica. E por fim, se o primeiro de Tisri cair na sexta-feira, a justificativa apresentada para haver esse adiamento diz respeito também ao Yom Kippur, para não cair em um domingo, o que geraria 2 Shabbatots, e ter as mesmas inconveniências da regra anterior. Segunda regra de adiamento. Se o Molad de Tisri for ao meio-dia ou posterior, esse dia é adiado para o dia seguinte. Porém, se o dia seguinte for um domingo, quarta-feira ou sexta-feira, entra em ação a primeira regra, adiando mais um dia, totalizando 2 dias de adiamento. Essa regra é um vestígio do tempo em que os cálculos astronômicos eram usados para confirmar o depoimento das testemunhas. A lógica para a aplicação dessa regra é que se o Molad caísse antes do meio-dia, era concebível que a lua fosse visível ao anoitecer, pois era uma lua mais velha, e assim o testemunho podia ser aceito. Se o Molad ocorresse a partir do meio-dia, considerava-se que a lua não poderia ser avistada por ser muito jovem e o testemunho ser rejeitado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações para continuarem acompanhando este tema importante. Terceira regra de adiamento. Se um ano normal, com 12 meses, o Molad caísse em uma terça-feira às 3 horas, 11 minutos e 20 segundos da manhã, o primeiro de Tisri é adiado em 2 dias. Se este adiamento não fosse feito,
O ano lunar terminaria com 356 dias, ou seja, mais longo do que o aceitável. Esta regra permite ajustá-lo para os aceitáveis 354 dias, sendo aplicada apenas nos anos com 12 meses normais. Quarta regra de adiamento. Quando em um ano comum se sucede a um ano embolístico de 13 meses, o Molad de Tisri ocorrer na segunda-feira a partir das 9 horas, 32 minutos e 43,333 segundos é adiado por um dia. O objetivo dessa regra é permitir que o novo ano não seja longo demais, ao mesmo tempo permitindo que o ano embolístico anterior tenha duração suficiente. Esta regra só é aplicada a cada 7 anos comuns que segue aos anos embolísticos no ciclo de 19 anos. Consequência dos adiamentos. Embora não existam regras para o primeiro mês, como existem para o sétimo, as solenidades da primavera também acabam por ser afetadas e sofrem adiamentos, tendo em vista que todo o restante do calendário é calculado a partir do 1º de Tisri. Logo, se o início do ano está mal posicionado, todo o resto será afetado. Em resumo, mais de 60% dos anos sofre algum tipo de adiamento. Como foi demonstrado, o uso desse calendário supostamente estabelecido por Hillel II garante não só que praticamente nunca iremos celebrar as solenidades de Yahweh nos dias exatos, como também em 7 anos de cada ciclo de 19 anos, elas sequer cairão nos meses corretos, devido às intercalações. Todas essas regras saíram naturalmente da cabeça dos rabinos. Não que isso preocupe o judaísmo tradicional, que considera a Torá oral superior à Torá escrita, ou pelo menos a única forma de entender a Torá escrita. Para nós que nos empenhamos em restaurar o que está escrito, isto é preocupante. Precisamos nos erguer como um povo que se alimenta do que está escrito. A Torá jamais preceitua nem adiamento das festas mediante a observação de luas ocultas, que de fato não podem ser observadas, nem adiamentos em virtude do dia da semana em que elas caiam, ainda que coincidam com o Shabat, ou um dia antes ou um dia depois, tendo em vista que estas festas são regidas pelo Rosh Chodesh, a lua nova. No próximo episódio, falaremos sobre o calendário bíblico, o calendário de Yahweh regido não por cálculos astronômicos, como observado no calendário judaico atual, esse calendário denominado de Hillel II, e adotado pelo mundo judaico, mas pela correta observação do primeiro vestígio da lua nova, em conjunto com o estado de maturação da cevada, nos campos ao redor de Jerusalém, como era feito nos tempos de Yeshua, sem regras de adiamento para atender os interesses particulares de homens que se entregaram à transgressão da Torá. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações para continuarem acompanhando este tema importante. Curtam e compartilhem este vídeo em suas redes sociais, comentem o que acharam e, principalmente, ajudem a divulgar a palavra de Yahweh para que mais pessoas sejam libertas deste sistema opressor de transgressão da Torá. Te aguardo para o próximo vídeo. Shalom.